Ser arte, Semanarte. Boa noite! Boa noite! Amigos internautas, bem-vindos todos a outro Semanarte. Mauro Rocha, boa noite. Como que você está, meu amigo? Boa noite, Roa. Melhor agora. Estamos aqui no Semanarte, vamos ter uma galera boa aí e tudo mais. Tudo bem que, né, hoje a gente resolveu fazer o Clube do Bolinha, mas não tem problema. A gente conversa do mesmo jeito, entendeu? No próximo a gente faz o Clube da Luluzinha com 2 bolinhas de, apenas, entendeu? Eu e você e só mulheres. Aí vai ser show de bola. A gente teve essa Mas hoje também vai ser discussão show de bola. interna. A gente com o Mauro teve essa discussão interna, porque nestes novos tempos, a questão de gênero, equidade, a gente está aprendendo. Nós somos uma geração analógica e o mundo anda muito às pressas e às vezes nos atropela. Nos atropela de diversas formas. A linguagem, o idioma, a forma que é complicado. Então, quem faz comunicação, às vezes tem que ter atento a esses detalhes. Hoje não participa nenhuma mulher no nosso programa. Não tem problema. Muitas vezes vai ter só mulher e ninguém vai reclamar também. Mas o correto é sempre ter dos dois gêneros. Estamos aprendendo. Estamos no terceiro Semanarte. Mauro, tu sabe que está tendo. Raul, mas esse aí não foi nem porque a gente quis, foi porque aconteceu. Mauro, notícias desde a República do Guará, Oi. sabe? Nós temos um correspondente lá no Guará e a sociedade civil se está mobilizando atrás de preservar espaços públicos e tal. Escuta aí. Boa noite, Raul. Atualizando vocês aí da nossa mobilização aqui no Guará em defesa do CAV. Conseguimos mais de 200 assinaturas nessa quarta-feira. Juntamos artistas, fizemos manifestação na calçada. O livro de ouro foi assinado, já está aí para vocês darem uma olhada. Tem o livro de ouro virtual também. Criamos uma frente parlamentar em defesa do CAV para aumentar a nossa força agora dentro do parlamento, porque já temos um processo correndo no Tribunal de Contas e outro no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios no âmbito da 2ª Promotoria Regional dos Direitos Difusos. Então, estamos enfrentando com as armas que temos e vamos vencer, temos certeza. Um abraço fraterno para vocês. Vamos nos unir, moçada. Nós por nós. Um abração. Estamos juntos aí, Renho e a galera do Guará. Ele diz, nós vamos a defender com as armas que temos. Realmente, nossa sociedade civil tem poucas ferramentas, poucas armas para ir à luta, porque lá onde deveríamos ter as melhores ferramentas, na Câmara Distrital, a gente ainda não conseguiu fazer uma bancada da cultura. Aconteceu, você viu, nas últimas eleições, tivemos alguns candidatos, mas realmente tem que ter dinheiro para entrar em uma eleição e nossos candidatos são pobres e não temos grandes patrocinadores, diferente de outras bancadas onde o dinheiro rola solto, aqui a gente faz todo no coração. E em Brasília não é diferente, aliás, Brasília é um dos exemplos de centralização terrível. Estamos esperando que chegue nosso primeiro convidado da noite, o amigo, o professor, ex-reitor, José Geraldo Souza. Me conta, Mauro, me conta alguma coisa que eu vou ver aqui que está vendo com... Fala aí. Raul, olha, ontem teve o nosso sarau da Academia Cruzeirense de Letras, lá no Bar Contramão. Foi muito legal, muito bacana o pessoal que esteve lá. Quem quiser, de repente, assistir, vai lá nos bastidores que você assiste lá o que a gente fez. E amanhã terá o sarau da Tribo das Artes, no mesmo local, que é lá no Bar Contramão. E a tribo está com uma
ideia bacana e tudo mais. Então, assim, muito show de bola. Só um minutinho que o pessoal aqui está achando que é no Instagram. Não é no Instagram, não, Morelo. Peraí. Pois é, Não, tá achando que é no Instagram, não é. Deixa eu passar aqui para ele aqui direitinho. é pelo YouTube, o canal do Semanário Latino-Americano, e é minha página do Facebook, Radio Letras. Eu nem olhei ainda, espero que estejamos saindo lá. Daqui a pouco eu vou ver lá, vou dar uma olhada nos comentários, tá? Vocês podem chegar a escrever aí. Enquanto isso, vamos receber nosso primeiro convidado. Você sabe, Mauro, que é bom a gente fazer esse programa e chamar gente que sabe mais do que nós. Como eu sou pobre e não posso pagar um professor particular, eu chamo ele para participar do programa e assim a gente vai aprendendo. Olha quem está aqui. Professor José Geraldo de Souza, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Raul. Boa noite, Mauro. Boa noite, professor. Tudo bom? Tudo. Que bom estarmos juntos. Que bom ter você por aqui, tanto tempo que não via. O tempo é ouro para os comunicadores, então vamos logo a umas perguntas fáceis e simples. Tem uma coisa que me preocupa, professor, e não é só no Brasil, em vários países que está acontecendo, e quero saber sua opinião. Na República Moderna, tem 3 estados independentes que deveriam manter um equilíbrio executivo, legislativo e judiciário. Mas a gente tem visto que alguns poderes avassalam outros definitivamente. Aqui no Brasil aconteceu com o Poder Judiciário, um executivo endeble e um legislativo que a gente não tem muito claro. Me preocupa e quero que me diga, eu estou certo, está preocupado, é bobagem minha. Está em risco o equilíbrio dos 3 poderes nas repúblicas modernas? E estou falando Latinoamérica e a região toda, não só Brasil, professor? Olha, Raul, em risco eu não diria, porque, na verdade, nós falamos do equilíbrio entre 3 poderes num modelo ideal que, no século XVIII, foi desenhado por um filósofo chamado Montesquieu, né? Mas que ele próprio sempre considerou que essa tripartição não devia ser considerada de um modo tão esquemático, porque são poderes que geram uma relação ponderável de equilíbrio entre os que dirigem a República, né? Mas que eles, de algum modo, se interpenetram. Assim, por exemplo, o legislativo, que deveria ser, no modelo formal, legislador, ele também julga. Pense que o impeachment de 3 presidentes, de 2 presidentes no Brasil, foi feito num julgamento no Congresso, com o presidente do Supremo Tribunal presidindo a sessão. Mas todo o processo foi legislativo. Então, olha, o legislativo julga. Estão aí instaladas as comissões parlamentares de inquérito, elas produzem um libelo no final, que é também uma espécie de julgado de instrução, né? Prepara o material comprobatório, analisável, para servir à atuação dos demais poderes. O poder executivo legisla, porque ainda essa semana está em discussão no Congresso a homologação de uma medida provisória. Olha, que é uma matéria do Executivo com caráter de lei, que vai ser completado na avaliação final do Congresso, mas que, enquanto entra em vigor, produz efeitos próprios do processo legislativo.
E o Poder Judiciário legisla, porque ele tem capacidade de, por meio de ações próprias constitucionais, por exemplo, ação de controle de constitucionalidade, né? Ser legislador negativo impede que uma lei se realize, mas também ser legislador positivo. Por exemplo, a políticas de cotas da ONB, que foi recusada pelo Poder Executivo quando ela foi adotada, não havia legislação própria, foi homologada pelo Supremo Tribunal Federal, que considerou que ela tinha caráter vinculativo e constituía direitos que foram estabelecidos pela universidade na sua autonomia e na sua capacidade de realizar a Constituição. O Supremo, por exemplo, desenvolveu uma mediação jurídica para avaliar execução administrativa numa coisa que ele chamou de estado de coisas inconstitucional, e que ele designa ao Executivo produzir políticas para suprir aquilo que ele deixa de fazer, ou por incompetência ou por desvio de finalidade. Durante a pandemia, o Supremo decidiu isso em relação à proteção aos indígenas e quilombolas, em relação ao sistema de saúde, né? Então, essa relação diversos temas, né? Penetrante, né? Agora, professor, está muito claro que você deixa muito claro que os limites são muito tênues. E em então, cada país o equilíbrio é político, né? Certo. O equilíbrio é a sensibilidade de não exorbitar e de não se colocar em posição subordinante um poder em relação aos outros. Claro. E é o cuidado que todos têm, as negociações, as gestões, as lideranças, né? E também os arrufos, né? Você arregando os dentes, mas toma cuidado para não morder, não é isso? Ultimamente estamos vendo muito disso. Professor, tem uma coisa que me incomoda horrivelmente, acho que é de outra época. Promotores, juízes, gente ligada ao judiciário aparecendo na televisão todo dia, virando estrelas de reality. Isso é uma coisa destes tempos modernos, as novas tecnologias, as redes sociais, que levam a essa mudança do Estado, porque o judiciário é parte do Estado, e não é só no Brasil que vemos na televisão procuradores, juízes, nos outros países também. Isso é uma mudança destes tempos ou é uma atribuição extra que está, o holofote encandilata a eles? Professor, você me congelou agora, professor? Cadê você? Olha só, agora que o professor estava dando uma aula, tá vendo, mano? Tá voltando. Tá nada, professor, acho que ele foi tomar um café, deixa eu ver. Poxa. Essa questão dos poderes é interessante, né? Muita gente tem dúvidas e tal, às vezes as pessoas acabam que confundem tudo e não sabem exatamente dessa questão que o professor falou, né? Que o executivo ele pode, sim, fazer o papel do judiciário e também do legislativo e vice-versa, né? Então, existe muito isso aí, as pessoas não entendem, às vezes, essa questão. É interessante, espero que o professor volte aí para esclarecer mais coisas para a gente. Eu sabia que ele tinha muito para aportar, porque, poxa, são anos dando aula de direito lá na UNB, né? Uma lástima que esta é televisão ao vivo, gente. Sempre quis falar isso, nunca imaginei que ia falar tantas vezes agora. Falando em fazer televisão ao vivo, a gente está na terça-feira com o nosso semanário latino-americano, onde falamos um pouco mais de política exterior, regional, latino-americana e, claro, sempre trazendo uma novidade, alguém das artes para aliviar a tensão de programas quente e pesado. Falar de geopolítica é complicado, né? Mas é nesses tempos.
Vamos aproveitar que o professor está voltando aí. Opa! Ele já foi no banheiro, ele já tomou um café e está pronto para... Cadê você? Professor, estou te ouvindo, mas não estou te vendo. Então, Liga. Você falava em tecnologia e exatamente quando falava em tecnologia o sistema caiu, né? É que você é analógico, igual Meu que maior eu. medo é quando eu estou em avião, o piloto dizer assim, o sistema caiu. Mas eu entendi a sua questão, né? Voltando àquele velho Montesquieu, né? Quando ele falava da tripartição dos poderes, ele cauteloso, né? Dizia que o judiciário não era propriamente um poder, era um mediador entre os poderes, né? Porque ele tem capacidade de conter o excesso legislativo e ele tem capacidade de corrigir o abuso executivo. Mas com essa força, ele dizia, o judiciário deve ser menos protagonista e ser apenas a boca da lei, la bouche de la loi, né? O que nunca propriamente aconteceu, porque vai se investindo de competência, de capacidade de interferência nos processos e acaba se empoderando. Mas sempre foi um sistema recatado. Os juízes aprendiam nas escolas que ele não deve se substituir ao legislador, não deve se substituir ao administrador, deve ser um fiscal, um avalizador da lei legítima, da lei constitucional, e um controlador da legalidade quando o sistema político realiza as suas funções. Né? Mas, convenhamos, é um poder imenso esse, né, de se autorregrar, tem sua própria lei de organização, define seus próprios salários, suas próprias vantagens, né? É muita força. Entretanto, né, sempre se disse que a sua força maior está na discrição, de ser capaz de se conter, de presença de caráter exibicionista. E o princípio que a gente aprende na escola... Né? Já não funciona mais isso, não, né? O princípio que a gente aprende na escola é que o juiz, por exemplo, ele só fala no processo, ele só fala nos autos. Mas a gente Mas tem alguns, professor, que hoje estão falando mais no Twitter, viu? Sim, porque aconteceu um fenômeno de comunicação exacerbado, né? Todo mundo hoje é um estreante de espetáculos de comunicação, né? No Twitter, no TikTok, numa rede social, né? Todo mundo se sente como intérprete e garante da rotação da Terra, da capacidade do mundo fluir. E a justiça também se espetacularizou. Não somente a justiça, professor. Quando criou sua própria TV para ser assim o cenário do espetáculo, é um teatro, né? Então há uma forma de performance que se torna espetacular. E aí há um excesso que acaba entrando na atuação do magistrado. Ele se veste, se move, ele tem coaches para dizer o que ele pode, o que ele não pode dizer. E ele descobriu que os temas do judiciário, sobretudo no campo da política e no campo constitucional, as grandes questões, né, são temas de grande audiência. Então, por exemplo... deixa eu meter a colher aí nessa parte, professor, porque eu quero transitar por vários temas. E neste momento o Brasil está no olho da tormenta, encarando gigantes como Google, Amazon e todas essas grandes plataformas.
estamos em discussão, não somente no Brasil, no mundo todo, mas a discussão está sendo aqui agora, disso que você está falando. E de uma maneira que encampa, vamos dizer assim, formas inadequadas, impróprias. Porque uma coisa é você ter uma esfera pública com espaço igual, onde todos possam ter participação. Por exemplo, no Legislativo tem a TV do Congresso, a TV do Senado, a TV da Câmara, mas tem as audiências públicas em que a cidadania está presente, ela debate, ela manda mensagens, ela entra no mecanismo do que a gente chama do Congresso, né? Quer dizer, do Legislativo, ela formula proposições, nas comissões ela participa da discussão, né? Então, há uma presença ativa. Voltou, professor, o Congresso a ser Congresso da Nação, porque nos últimos tempos aquilo estava assim, largado, as moscas, sem debate, sem ideias. Parece que agora, pelo que vejo, as comissões estão funcionando a pleno, né? Sim, estão, mas mesmo desde a Constituição de 88, que a Assembleia Constituinte se abriu para a participação popular nos debates, nas emendas de elaboração constituinte, né? Desde então, o sistema de participação sempre foi muito forte no Congresso. Eu mesmo participo de muita. Agora mesmo um partido está me indicando para integrar, se for convocado, se houver aprovação do requerimento, na CPI do MST. Né? Não sei se vão aprovar o requerimento, se vão aceitar a indicação, porque é um jogo partidário. Mas eu quero dizer assim que o problema do desvio de espetacularização e de visibilidade é que a esfera pública ela requer um certo equilíbrio, igualdade de participação. E hoje essas redes, esses mecanismos que você indicou, eles geram um fenômeno perverso, que é a monetização do processo. Então, isso perverte o sistema. O discurso de ódio circula porque ele rende, ele dá lucro, né? Claro. Ele forma uma economia da comunicação, né? Por isso esse debate que está em curso de como fazer o controle disso, né? José Geraldo, o que é essa foto aqui? Essa foto, ela é uma celebração, olha, 10 anos da JUP Roberto Lira Filho, a JUP Roberto Lira Filho, Assessoria Jurídica Popular Universitária. Eu coordeno... Você mandou mais foto, mas já era tarde, não deu para mim subir. Então, nessa celebração dos 10 anos, como a JUP Roberto Lira Filho está inscrita no Direito Achado na Rua, esse projeto de formação emancipadora do profissional do direito, para que ele leia o jurídico no social e valorize a criação social dos direitos, a JUP não atende apenas como velho advogado o cliente no seu escritório. Ela atende coletivamente, sujeitos coletivos, movimentos sociais. E a nossa JUP presta assessoria jurídica a alguns movimentos sociais. Por exemplo, ao Mercado Sul Vive, que é uma ocupação cultural que existe em Taguatinga, e que a JUP contribuiu para que o juiz não reintegrasse os proprietários na posse, porque os proprietários estavam especulando com a área, e aceitasse que a ocupação cultural, né? Que a ocupação cultural cumpria uma função de realizar a Constituição, dando à propriedade uma função social. E disse, então, que os ocupantes, que são artistas, artesãos, músicos, podiam permanecer na área enquanto o governo elabora uma alternativa de política pública que possa ser uma desapropriação, possa ser uma restrição de direito do mau uso da propriedade, né? E essa foto que você mostrou é a assessoria que a gente faz ao assentamento 8 de março do MST, aqui em Planaltina,
em que, para celebrar os 10 anos, os estudantes quiseram fazer a celebração na sede do acampamento, na área que eles estão reivindicando demarcação e atribuição dos títulos de ocupação, né? Então, que luta importante, professor. Que luta importante essa que está levando o MST, quase um símbolo, uma bandeira destes tempos. Escutava outro dia alguém falar que no futuro, nestes tempos, as grandes lutas são na cidade, pelos sem teto, lá fora, pelos sem terra, no interior. E agora um terceiro elemento que é os meninos estudantes sem aula, né? Isso de recortar. Me conta da UNB, professor, que nosso tempo está acabando, tem mais convidado. Fale da UNB. Então, a UNB é esse espaço de uma universidade necessária e emancipatória, pensada como um projeto que, na América Latina, né, construiu um modelo de universidade que não seja apenas um tanque pensante, diletante, para o narcisismo de pesquisadores, mas que seja instrumentos de solução para os problemas da sociedade, para os problemas do país. A UNB é isso, e por isso ela é tão hostilizada pelos autoritarismos. Nas ditaduras, ela é preferencialmente o alvo da investida. Ficam fazendo balbúrdia vocês. Exato, lá. né? Estou sabendo. Mas a UNB é isso, um saber comprometido, inclusivo, participativo, se abre para as cotas para incluir negros, índios, LGBT, quilombolas, deficientes físicos, travestis, já falei LGBT, né? Então, ela é esse espaço simultaneamente de formação de conhecimento civilizatório, mas de diálogos entre saberes. Acabamos de outorgar o título de doutor honoris causa a Ailton Krenak. Olha, recebemos indígenas por políticas de ação né? afirmativa, né? Mas e as suas cosmologias? Como é que entram? Os seus saberes, não é isso? Claro. Como é que se descolonizam os currículos, né? Então, professor, você ainda sente prazer em ir para a faculdade da aula? Então, eu entrei no jubilamento pela compulsória, 75 anos, mas celebrei um contrato de pesquisador, colaborador voluntário. Então, pelo contrato, eu tenho que dar aulas na graduação, na pós-graduação, fazer pesquisa, extensão, ensino, e tenho direitos a frequentar a biblioteca, o restaurante universitário, o centro olímpico. Salário não, porque eu estou aposentado, né? Então, mas a esta altura da vida você não vai estar preocupado com um salário, quando há coisas mais importantes. E continuo trabalhando. Olha, agora o mês de junho vamos lançar mais esse volume da série O Direito Achado na Rua, ó, os sujeitos coletivos, só a luta garante os direitos do povo, ó, só a luta garante os direitos do povo, né? Que são leituras do processo instituinte dos direitos, que às vezes se contradiz com as leis vigentes, porque as leis vigentes são particularizações de interesses de ruralistas, de armamentistas, de biblistas, né? De militaristas, né? De milicianos, né? De agronegociantes, não é isso? Então, as leis, às vezes, são o viés desses interesses. Não são direitos. São normas, mas não são direitos. O direito tem que ser instituído no social, o direito é achado na rua. E quem cria o social? As individualidades? Não, os sujeitos coletivos. Por exemplo, nesse livro aqui tem um artigo, olha que coisa espantosa, de um jovem pesquisador da área de pós-graduação em Direito, que se formou em turma especial de assentados da Reforma Agrária, PRONERA, Programa de Educação do Campo, e que está desenvolvendo uma tese fruto de uma política que o MST, esse menino nasceu num acampamento, num assentamento, na fazenda Anone, lá no Rio Grande do Sul,
E a dissertação dele é sobre a ocupação que o MST fez na Bolsa de Valores. Não é de invadir o prédio, é de construir uma proposta de captação de recursos para financiar cooperativas de produção de agricultura familiar, de produtos da satisfação do mercado interno do povo brasileiro, numa atuação em que há um projeto de sociedade em que a alimentação seja direito humano e não mercadoria, não seja commodities, né? Então é assim que o MST é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil. E esse menino está estudando, tem um texto nesse livro que é exatamente o dia em que o MST ocupou a Bolsa de Valores, né? Para captar recursos no mercado de capitais. Que maravilha. Até o MST vai invadir o Wall Street, mudanças dos tempos, né? Os movimentos sociais já tinham feito isso na década passada com o Occupy Wall Street, né? Para dizer assim que a economia não pode servir à ganância, ela tem que servir ao bem-estar do povo, não é isso? Quem diria, professor, que aqueles movimentos Ocupa e 11 iam a despertar, a desenrolar ações que naquele momento eram imprevisíveis. Hoje, a gente olhando a história recente, diz, caramba, tudo começou lá, né? Agora, para isso, a gente precisa de uma compreensão daquilo que é a dimensão emancipatória da cultura. A cultura entendida, claro, né? Como aquela perspectiva histórica em cada sociedade, sob cujos parâmetros a gente compreende como a sociedade deva se organizar, não é isso? E aí poder construir um horizonte de valorização, né, das estratégias de participação do povo na cultura do país, né? Por isso a importância de fomento como Lei Rouanet, Lei Aldir Blanc, Lei Paulo Gustavo, né, que canalizam recursos para que a cultura seja um instrumento popular de resistência e emancipação, né? Seja um instrumento de luta por democracia e por cidadania, e não para conformar o povo no sentido de se sentir subalterno, de se sentir inferiorizado, clientes de algumas políticas, né, que não reconhecem nunca a sua capacidade ativa de exercer a cidadania como a capacidade de dirigir a própria cidade, né? Então, por isso é importante que programas como este que vocês dirigem tenham na cultura, não é, uma aproximação que abra as nossas consciências para que delas, né, a história abra suas portas para que a política transformadora se manifeste no social e, por meio do direito, produza justiça social, acesso dos excluídos, participação nos bens sociais produzidos e no poder político que precisa fazer a gestão do orçamento que distribui esses bens, né? Então, você falava da UNB, e por isso que na UNB não é só ciência, é também arte, não é só filosofia, é cultura, de um modo geral, né? E é por isso que a UNB forma doutores, forma especialistas, mas é um celeiro de artistas em todas as artes. No meu reitorado, por exemplo, 50 anos da UNB, eu promovi a realização do FLAAC, o Festival Latino-Americano e Africano de Arte e Cultura. Um ano de atividades em artes plásticas, em teatro, em dança, cinema, saraus, mesas redondas, grandes debates, integrando a comunidade de arte e de cultura para pensar o país e pensar, né, estratégias de desenvolvimento qualificado da nossa sociedade, né? Dos grupos sociais que na nossa sociedade vêm construindo seus projetos sociais, seus projetos políticos, seus projetos de emancipação, né? Então, eu queria saudar vocês por construir um espaço de cultura
mas que não seja um espaço de entretenimento, e sim não é mesmo? que compreenda, né, essa dimensão de produção coletiva de saberes que modificam a condição de sociabilidade num país tão diverso, num país tão conflitivo, né? Num país que há pouco tempo os direitos eram favores, né? Clientelismo, coronelismo, cunhadismo. A defesa dos privilégios como primeiro estandarte dessas e saltar para uma forma republicana em que os direitos sejam estratégias de enriquecimento do nosso potencial de humanização. Nós temos que nos humanizar nesse processo, né? A gente não nasce humano, a gente se torna humano. Mas estamos caminhando, né? Mas estamos caminhando rapidamente para uma desumanização. Se Elon Musk te convida para ir com ele, para onde que você queria ir? Marte, Júpiter, a Lua? Você acha possível essa nova... Eu queria ir para aquele planeta que no filme Não Olhe Para Cima, não é isso? Eles chegam e aquelas galinhas carnívoras comem o Elon Musk e toda a canalha que o acompanha. É verdade. Nossa, você falou num filme que fez todo mundo pensar. Como o filme é horrível, mas a mensagem deixa todo mundo com... Sim, mas é o projeto dele de sair para Marte, não é isso? Levando a elite, né? Enquanto aqui na Terra a gente fica na extinção pelo cometa que vai nos extinguir, né? Você tem medo? Você tem medo de uma possível guerra atômica, uma terceira guerra mundial, professor? Olha, eu não tenho medo, porque, como dizia o H.G. Wells, se ela acontecer, nós teremos a chance de nos redimir numa possível quarta guerra mundial. Só que esta nós vamos travar a arco e flecha, tá certo? Vamos travar a arco e flecha. É verdade. Então, é a possibilidade da gente voltar ao começo, não é isso? O cara falou isso há muito tempo. Um visionário, é? Se houver a terceira guerra mundial, a quarta será travada a arco e flecha. Pau e pedra, é verdade. Você é otimista, Geraldo? Eu sou, mas eu sou um otimista naquele sentido gramsciano do termo, né? O otimismo da vontade. Nós precisamos ter o pessimismo da razão para fazer a leitura do que nos corrompe, do que nos desumaniza, do que nos ameaça, né? Então a gente precisa ser pessimista nesse sentido, porque o pensamento crítico ele se faz a contrapelo, ele não se faz no celebratório, ele se faz no negativo. Mas nós precisamos ter uma vontade otimista, que é a vontade utópica de nos projetarmos como civilização, né? E temos legado para isso. É muita história, sobretudo na América Latina, de trabalhar por se descolonizar, por se humanizar, por abrir perspectiva de novos saberes, de novas formas de sentir pensar, né? O colombiano Fausto Borda dizia que o nosso modo de articular conhecimento não é a razão analítica dos cartesianos, é a razão emotiva do sentir pensar, do corazonar nossa leitura de mundo, né? Então, eu tenho esse sentimento de que isso é base de esperançar, como diz o nosso Paulo Freire, né? Então, quem pode esperançar tem que ser otimista, não é isso? É verdade. É verdade. Professor, eu sou otimista, que nem o senhor falou, e realista também. Assim, o otimismo, de esperança que a humanidade realmente consiga seguir seu caminho, né, de um modo mais literalmente humano, mas eu sou realista, sabendo que tem todas essas questões que o senhor comentou. Lembra do samba da utopia? Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar para chover
a palavra sabedoria. Se o mundo andar para trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. E vai por aí. Olha o que o artista apreende, intui, mostra, não é isso? Vamos pegar o tambor e o ganzá, vamos para a rua gritar a palavra utopia. O seu conterrâneo uruguaio falou da utopia. Aliás, o Raul, a gente fala que é dele, mas é do... Não é dele. É do Ibirri, é do Fernando Ibirri, né? Não é dele. Mas ele sabe, ele diz que ele pegou do Fernando Ibirri, ele diz que ele fez. Só que ninguém sabe quem é Fernando Ibirri, né? A gente sabe... Mas foi em Porto Alegre isso que aconteceu. Foi. Mas, professor, pô, que bom conversar com você, como eu gosto dessas aulas gratuitas, tá vendo? Mauro, a gente não pode pagar um professor particular, chama os professores. E José Geraldo, obrigado pelo seu tempo e esperamos te chamar em breve para continuar conversando. E aí você deixar o Mauro falar, porque só você que falou aí hoje. Não, mas pois é, né? Temos um acordo. Agora eu paro de falar e quem começa a falar é ele. Bom, obrigado. Bom. Obrigado, professor. Na próxima vez, professor Geraldo, eu chamo o senhor, que aí eu consigo falar, entendeu? Porque como ele me chamou primeiro, aí eu não consegui. Obrigado. Valeu. Estou vendo passar aí o endereço do nosso blog, o Direito Achado na Rua. Só de vídeos, temos 634 vídeos. Agora vai para 635, que eu vou subir esse aqui para lá, tá certo? Muito bom, obrigado pela atenção e pela ajuda aqui para divulgar. Professor, até a próxima. Sucesso por aí, tá? E um abraço galiano para você. Para todos nós. Olha, o professor falando em Galeano, nos seres sentipensantes e falando em Paulo Freire. Pô, já ganhou meu coração. Falou em Galeano e falou em Júlio. Quem está aí? Salve, simpatia! Olha, Raul, é o seguinte, esse cara aí, ó, ele tá em todas, bicho. Eu acho que o Vitelli, ele tem um clone, tem irmãos gêmeos, tem, entendeu? O cara tá em tudo. Fala, salve, simpatia! Como Tupac Amaru morreu e voltou muitas vezes, hein? Por aí. Liga o microfone, Vitelli, que não estamos te ouvindo. Microfone. Liga o microfone, porque senão a gente... Agora, pega ele aqui perto da boca. Muito barulho. Só barulho. Estamos escutando barulho, sua voz não. Ô, Vitelli, se tá difícil, desliga a câmera e fica só no áudio. Que nós estamos... Aí? Tá difícil, não estou te ouvindo. Talvez seja o fone de ouvido que não está conectado direito também. Isso é televisão ao vivo, tá vendo? Acontece quando a gente começa a nos conectar com nós outros. Aí, tá tendo um eco. Vitelli. Você está com ele ligado? Com o YouTube ligado, escutando? Você está perto de alguém escutando? Não dá para ouvir, não. São 8h50 da noite. Acho que você agendou alguma coisa, Vitelli. Estamos escutando o horário, são 8h50 da noite.
Tem 51, já é uma boa ideia. Só falta ouvir o Vitelli. Você pode fazer o seguinte, você pode sair e retornar, de repente vai que é só isso também. Sai e retorna. Enquanto isso, para nós ler, deixa eu ver que aqui. Cadê a Brenda? Cadê a Brenda? Você falou que tinha a Brenda. A Brenda tem um convite para nós. Olá, sou Brenda Marques, baterista e poeta. Eu estarei participando do festival Quito Blues Brasil neste final de semana, sábado e domingo, com uma super programação no Clube do Choro de Brasília. Para vocês que querem conferir, podem olhar a programação do Clube do Choro e também na Mandalas Band. A Mandalas Band é uma das produções, né, do Festival Quito Blues Brasil, junto com Carlos Patrício Ricaldi, que é o produtor geral do Quito Blues, que acontece há 17 anos no Equador. Vai ser uma oportunidade muito legal da gente estar fazendo pela primeira vez o Quito Blues Brasil. E você não pode ficar de fora dessa. Confere aí como que é para adquirir os ingressos. Eu vou fazer uma oficina de poesia sonora e também estar tocando bateria junto com a Latino Blues. Muito bem. Amanhã estaremos lá no Clube do Choro para ver o que vai rolar, que geralmente esse festival é feito em outros países, tem acontecido em vários países, mas em Brasília é a primeira vez. Criação de um músico equatoriano, seguramente, Mauro, vamos tentar conversar com ele, né? Enquanto esperamos que Vitelli, que está em algum lugar efervescente da cidade, porque Vitelli não anda passeando no shopping. Onde ele está, tem confusão na certa. Alguma reivindicação ele está cobrindo. E depois esperar para nosso amigo cantante Morello. Marcos Morello. Deixa eu dar um alô no Marcos enquanto Vitelli não entra. O Vitelli eu acho que não vai conseguir entrar. Será? Então, se não entra, boa noite. Falando assim. Deixa eu me posicionar aqui. Tem um eco. Ou será que boa noite, Morello. Deve ter alguém. Boa noite, Morello. Deve ter alguém escutando perto de você. Boa noite. Não, eu já saí do mundo que tinha barulho. Ótimo. Boa noite, meu querido. Tudo bom? Beleza. E? Ótimo. Boa noite, meu. Fala um pouco, Marco, que não estou te ouvindo direito. Que sequestro? Marco, não estou te ouvindo direito. Não estou te ouvindo direito. Agora sim. Tá me ouvindo agora? Perfeito. Não. Sou eu que estou atrasado. Perfeito. Sou eu que estou atrasado com delay. Continua aí, Mauro. É o seguinte, olha só, a galera aí do Semanado. A gente está aqui com o poeta Morello. Show de bola, cara. Ele esteve no sarau da Academia Brasileira das Letras. Mas só para dar uma introdução aqui, ele começou a carreira nos festivais estudantis dos anos 80, participando de festivais em Brasília, Minas Gerais, Bahia. O cara, show. Ontem ele esteve lá. Declamando. Cara, foi muito legal. Espero que ele tenha gostado. A academia faz esse trabalho uma vez por mês dentro do Cruzeiro. É a primeira vez que a gente teve aí o Morello com a gente. E ele é um artista fenomenal e tem uma música que a gente vai tocar aqui com ele, que eu quero que o Morello fale um pouquinho dele e um pouquinho também dessa música que ele compôs, né, que tem que eu quero que ele compôs, que tem um trabalho bem bacana. Boa noite, Morello. Como é que você está, meu querido? Obrigado por participar do nosso semanário. Boa noite. Boa noite. Estava aqui acompanhando aí os professores, o La Rosa, o José Souza. Conversa de gente grande, né?
Ali é, viu? É. Eu fiquei quietinho, não falei nada. Eu fiquei aqui ouvindo as reflexões realmente muito pertinentes, né? Esse debate, pena que a gente não tem esse debate na mídia aberta, né? É muito raro um debate desse nível, na mídia aberta. A gente tem que abrir as trincheiras na mídia alternativa para levar esse debate, né, para a sociedade, para as pessoas. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo aqui, Marco. A relação entre os poderes, o equilíbrio entre os poderes, né? Tem andado muito complicado isso. O poder do povo, o poder da mídia. Então, são vários poderes em conflito, né? Interesses conflituosos. Mediar isso realmente está cada dia mais complicado, né? Uma coisa que fica muito clara é que chegar no governo não significa chegar no poder. Sim, é verdade. O eco? Continua aí, Mauro. Vai. Tem um eco aí? Continua aí, Mauro, vai. Tem um eco aí. Tá tendo um eco? Tem. Tem um eco aí. Tendo um eco, não sei se está vendo de lá. Do Raul estava tendo um eco, não sei se está vendo de lá, mas enfim. Então, vamos seguir a conversa. Tem um pouquinho de eco aqui que eu não sei de onde vem. Mas é que você falasse. Meu querido, é o seguinte, eu queria que você falasse aqui com o pessoal no semanário. Um pouco da sua trajetória. Da musicalidade também. Da sua musicalidade também. Você poeta. E falar um pouquinho da música que vai finalizar o nosso programa, que eu achei interessante, mas eu queria que você falasse dela. Uhum. Então, assim, o meu despertar para a música já começou logo na infância. Tive a felicidade de nascer numa família que sempre teve muita presença musical no lar. Meus pais eram comerciantes, então sempre tinha música também no comércio, tinha uma vitrola. Meu pai gostava muito de chorinho, gostava muito de festa, então tinha uma coleção de vinis. Então, minha infância foi muito rica em musicalidade. Além do rádio, né, que se ouvia muito rádio nos anos 60, 70. Eu nasci em 1964, 2 meses depois do golpe. Então, eu já nasci tomando um golpe com dois meses de idade. Então, propriamente falando em subir num palco, isso aí já aconteceu lá pelos 15 anos, quando eu era estudante, estava fazendo escola agrícola na Bahia, em Minas, Bahia. E alguns amigos cantando no intervalo ali e tal, com outro colega que tocava violão, gostaram da minha voz, e aí uma pessoa, um compositor, um poeta, um dos primeiros poetas com quem eu convivi, o Clebert Nascimento, me convidou para interpretar uma música dele no festival. Aí foi minha estreia no festival, acho que nos idos de 81. Foi meu primeiro festival. E desde isso eu concluí a escola agrícola e tal, e depois acabei entrando para a área de jornalismo. Me decepcionei muito com o meu primeiro emprego numa fazenda de soja, e não me adaptei muito ao estilo de produção. Eu já era ambientalista naquela época, e aí eu fiquei, acho que 45 dias pedi demissão, uma fazenda de produção de soja. Depois disso, como eu já tinha uma incursão no ativismo ambiental, através da Associação dos Amigos da Natureza, a AMINA, que inclusive foi uma professora de biologia que ajudou. Deu uma travada. O Morelo deu uma travada, talvez ele volte aqui, galera. Congelou o amigo Morelo, foi, ele deu uma travada aí, Raul, ele deu uma travada e estava falando sobre a questão do pois está ouvindo atentamente. Aí eu vou até perguntar para ele a questão do Evoco Tupã, né, que é a música dele, que fala sobre índio. A gente vai fechar o programa com essa música. Acampamento da terra e tudo mais. A gente queria falar sobre isso com ele, mas ele deu uma Morelo, desliga e liga e entra de novo aí. Se verdade. Aí, como você falou, ao vivo. Olha, galera, é o seguinte, acontece nas melhores famílias e lives do mundo, ao vivo. É isso aí. É para quem sabe, não é? Entendeu? Vamos fazer umas camisetas, Mauro. Está escrito: desculpa, estamos ao vivo.
Aí quando vem esses problemas, a gente só mostra a camisa aqui. No... Desculpa. Verdade. Uma boa ideia, viu? É uma boa ideia. Desculpa, estamos ao vivo. Eu vou pegar essa ideia e com certeza. Entendeu? Você Olha, entrou aí, Gassi, boa noite, Gassi, boa noite, pessoal. Também o Zeca Mendes, o pessoal está entrando aí aos poucos. Mas a galera também vai ver isso aí depois, né, Raul e tal, e vai ter o prazer aí de ter escutado aí o professor, um pouco aí do Morello. O Vitelli não conseguiu porque estava na rua, a conexão de rua realmente é complicado. O Brasil tem que ter essa política de internet para todos, entendeu? Qualquer lugar tem uma boa conexão. Também para os outros países tem, né, cara? A gente não tem, claro que não são todos os países também, né, gente? Mas acho que o Brasil teria, sim, condições, é só... Voltando para o professor, essa questão dos três poderes, né, cara? Se os três poderes se fossem realmente unidos, políticos e tudo mais, esse Brasil era outro. Eu tenho uma tese, Ron, não sei se você vai concordar comigo. Ou de repente não, né? Porque aqui é para isso mesmo, não é para concordar ou discordar, não é só para, entendeu? Para achar que está bonitinho, não. Mas eu tenho uma tese que é o seguinte: o Brasil não precisa de políticos, o Brasil precisa de administradores, pessoas que saibam administrar o negócio e fazer a coisa andar, entendeu? Porque não adianta ter a roda e não saber guiar, meu amigo. Fala sério, entendeu? Tem que aprender a dirigir. Aprofundando um pouquinho isso que tu fala, talvez a gente não é que não precise de político, talvez a gente não precise de ter um parlamento 35 partidos políticos que mais parecem escritórios de representação comerciais das grandes corporações. Morello voltou. Me diga como que está a questão agora. Cá estou eu. Perfeito. Você está devendo uma história dessa música que a gente vai fechar o programa sobre... Então, a história da música... Eu participei do ATL 2017, que foi o acampamento Terra Livre, aqui em Brasília. Eu fui um dos voluntários lá, ajudando no acampamento, né? No dia a dia do acampamento e tal, servindo comida para o pessoal, ajudando lá, colaborando. E eu fiz um registro fotográfico, fiz algumas imagens com celular e fiz também com a Canon 60. Pouca filmagem, mais fotografias. Participei da marcha, respirei um pouco de gás lacrimogênico lá na Esplanada dos Mistérios. E eu tinha um texto já iniciado, Evoco Tupã, que foi quando assassinaram o índio Galdino. Então eu tinha escrito um texto manifesto, e depois eu completei esse texto e gravei a música, Evoco Tupã. Primeiro eu compus, né? Depois de um certo tempo, passado um ano e pouco, eu consegui produzir esse vídeo. Aí juntei as três artes, né? A poesia manifesto, a música e o vídeo, o cinema. Tive colaboração de várias pessoas, o Diógenes Dias, que foi o editor de áudio e vídeo, com quem eu produzi a música. Aliás, produzi a música com outra pessoa e depois o vídeo com o Diógenes. Me diga uma coisa, Marco. Sua poesia, ela só surge quando está engajada, quando é uma poesia de protesto social, ou você também escreve para os passarinhos, para as flores? Não, eu sou biodiverso. Não, eu trabalho na diversidade porque, assim, a gente vive numa diversidade de coisas, né, de experiências no cotidiano. Então, a gente tem a filosofia, tem um lado filosófico, tem um lado poético, tem um lado lírico, tem um lado engajado, né? Tem um lado ambientalista. Então, assim, a gente tem muitas faces, né? Eu sou aquariano, eu sou universalista. Inclusive, eu tenho muita dificuldade nessa questão de aceitar um rótulo ou de um estereótipo e dizer que se eu sou isso, aquilo, se eu estou cantor de blues, se eu sou cantor de rock, se eu sou cantor de reggae. Não, eu sou um compositor popular e eclético. Eu sempre fui muito eclético, eu não sou aquele cara que coleciona
todos os discos de uma banda. Eu não tenho paciência para isso. Eu Quem conheço a foram os banda. referentes? Quem Olha, foram eu os tenho, referentes? cara. Quem que Eu vocês... tenho paciência para isso, viu? Você tem? Olha, Eu eu não tenho. coleciono os Rolling Stones, eu coleciono o U2, David Bowie, Tina Turner, que faleceu agora. Então, assim, realmente eu tenho. Essa é uma questão que eu adoro. Eu já não tive isso, porque como eu sou muito curioso, eu quero de tudo um pouco. Então, assim, eu sou capaz de ouvir música indígena a hora que eu acordo, e depois eu vou ouvir um Mozart, um Chopin, e depois eu vou ouvir um AC/DC. Entende? Então, Não, eu mas eu gosto tenho dessa coleção do música. Mozart, do Chopin, do Bach, dessa galera toda. Assim, eu gosto de colecionar. Literalmente, eu sou um colecionador. Agora, É, o Raul, você falou da poesia do Morello. E, cara, tem um poema dele que eu achei interessante, eu já escutei algumas vezes, que é exatamente sobre a Terra plana, mano. é. Raul, o que você acha da Terra plana, Raul? Porque é o seguinte, Me entendeu? Para mim, a conta, Terra me plana é conta. capota, mas tá tudo bem. Mas vamos ver se ele fala para a gente sobre essa Terra plana antes do vídeo? Falam. Então, Então, esse poema eu levei para um festival lá em Botirama, Bahia, que é um festival tradicional que acontece há 38 anos, que é um dos poucos festivais de poetas declamadores, onde o poeta sobe ao palco e recita o seu poema ao microfone diante de uma plateia, numa praça pública. Eu conheci esse festival ainda nos anos 80 e eu falei, um dia eu quero declamar um poema como esses caras declamam poesia aqui. Foi onde a primeira vez eu vi cordelistas declamando no meio de uma feira, né? E eu falei, nossa, que coisa linda o ritmo que eles conseguem colocar no texto. Então, essa a música, Agora que a Terra é Plana, foi assim, o meu retorno àquele lugar onde eu vi pela primeira vez uma pessoa declamar um cordel numa feira, e eu voltei, tipo, 20 e tantos anos depois, para defender um poema que foi selecionado, um concurso nacional, que é o Agora que a Terra é Plana. Eu vou declamar para vocês. É um poema bem humorado, crítico, que tem esse espírito do cordel. Você consegue fazer uma crítica contundente sem perder o bom humor. Então é isso. Começa assim. Agora que a Terra é plana, tudo ficou bem bacana. Agora que a Terra é plana, ninguém mais sobe o morro, ninguém mais desce a serra, rio não corre para o mar, toda chuva dá enchente, enxurrada não escoa. Agora que a Terra é plana, não tem lago nem lagoa? Ou agora que a Terra é plana, tudo vai virar lagoa? Agora que a Terra é plana, não tem mais altos e baixos, tudo segue a linha reta, tudo está bem nivelado. Não tem mais pobre nem rico, nem patrão nem empregado. Que agora que a Terra é plana, tudo está planificado. Agora que a Terra é plana e acabou a corrupção, só precisa ler um livro. O resto não importa, não. Que agora que a Terra é plana, não tem mais ideologia, nem tem mais aula de história, de arte e filosofia. Que agora que a Terra é plana, não precisa mais pensar. Basta acreditar em mitos e a ciência desprezar. Para que ter consciência, ter direitos, sindicato? O negócio é ser rebanho. É só se juntar ao gado. Que agora que a Terra é plana, o fim do mundo está mais perto. Acabou-se aquela lenda de que o mundo é dos espertos. Ele agora é dos tolos, dos manés, dos retardados. E até vão dar um Nobel para o mais alienado. Que agora que a Terra é plana. O nazismo é de esquerda, a justiça tem um lado e o Estado não é laico. O cristão prega o ódio e o paraíso é parcelado. Já pode passar cartão, quem puder pagar, tá salvo. Que agora que a terra é plana, o patriota é o contrário, é aquele que venera o estrangeiro feito otário. Não tem mais evolução, o universo estagnado,
que agora que a Terra é plana, nem existiu dinossauro. Agora que a Terra é plana, os irmãos andam armados, jogam a culpa no demônio quando o tiro dá errado, poder se mede em calibre, e quem atira anda blindado, que agora que a Terra é plana, é no tiro e o povo é alvo. Agora que a Terra é plana, tudo ficou bem bacana, só que não. Não! Só assim, com muito amor, para falar dessa calamidade que caiu na nossa cabeça quando o livro é taxado e o revólver livre de imposto. Obrigado, Marcelo Moreno, por compartilhar conosco neste terceiro semanarte. Mauro, tremendo. Está na hora de ir embora. Próximo programa, próxima semana, Mauro, vamos seguramente trazer alguns registros que a gente vai ter lá no Quito Blues, no Clube do Choro, que a partir de amanhã está rolando lá. Bom, vamos subir agora, Marco? Sim. Mauro, a gente se vê na próxima semana? Sim, próxima semana teremos, né, também o Marcelo Capucci, salvo engano, acho que é o Marcelo. Sim, já está confirmado. Então, o baterista da Plebe. Enfim, uma galera aí. Cara, eu quero agradecer aí, Raul, mais uma vez a você, mais uma vez também ao Morello por ter, né, aceito o nosso convite. Galera, a gente vai terminar com a música do Morello, que é show de bola também. E é isso. Semanarte, fiquem de olho, porque semana que vem vai ter umas novidades, umas coisas bacanas. Não vamos dar muito spoiler, não, Raul, para o pessoal ficar com vontade. Não é não? Galera, obrigado aí para vocês mais uma vez. Ao Vitelli também, que tentou entrar, mas não conseguiu, mas a gente entende, porque realmente na rua é complicado, mas a gente agradece aí a todos que participaram e ao professor também, que foi uma aula, e a gente precisa chamá-lo novamente, hein, Raul, para ele dar continuidade a esse telecurso aí de vários graus, não é só do terceiro, não. Um abraço. Obrigado pela audiência, obrigado aos comentários, obrigado, professor, por seu tempo. Marcos Morello, até a próxima. E vamos ouvir, para fechar, esta música que eu adorei, que evoca Tupá. Tchau, até semana que vem. Tchau. Hasta la vista. Hasta la vista. Evoco Tupã em todos os tupiniquins, Tchucarramães, Tupi-Guaranis, povos da mata, os mortos no Araguaia, pataxós nordestinos, incas, astecas e maias. Evoco Tupã em todos os tupiniquins, Tchucarramães, Tupi-Guaranis, povos da mata, os mortos no Araguaia, pataxós nordestinos, incas, astecas e maias. Carlos Amaca, que pare zapata. 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 Estamos em pé de guerra contra o que é desumano, contra os neonazistas, suas falácias e planos. Evoco Tupã em todos os tupiniquins, Tchucarramães, Tupi-Guaranis, povos da mata, os mortos do Araguaia, os pataxós nordestinos, incas, astecas e maias. As mães da Praça de Maio, os afropunks baianos, os estudantes chilenos, os guerrilheiros cubanos, a todos com clã, convoco, convido, nessa mesma tribo, todos reunidos. Estamos em pé de guerra contra o que é desumano, contra os neofascistas, suas falácias e planos.
Carramães, Tupi-Guaranis, povo da mata, os mortos no Araguaia, os pataxós nordestinos, incas, astecas e maias. Maias. Evoco Tupã e todos os tupiniquins, Chucarramães, Tupi-Guaranis, povo da mata, os mortos no Araguaia, os pataxós nordestinos, incas, astecas e maias. Maias. Carlos Lamarca, Guevara e Zapata, Carlos Lamarca, Guevara e Zapata, Carlos Lamarca, Guevara e Zapata, Carlos Lamarca, Guevara e Zapata. Estamos em pé de guerra contra o que é desumano, contra os neofascistas, suas falácias e planos. Ei, aldeão, ei, aldeia global, ei, aldeão, ei, aldeia global, ei, aldeão. Pela mata, pela vida, pela flora prolatina, a cigarria, formiga, toda a tribo reunida. Tamoio, Xerém, Cavante, Juruna, Serena, Raoni, Pancararé, Pancararu, Paraquê, Crinac, Craô, Torero, Tamoio, Mirenha, Caiapi, 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 Maputo, Chua, Xiroque, Rio, Chayenne, Chicano, Andino, são todos parentes, 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 parentes. Tupinambá, Mamanaché, Tapirapé, Apache, Paraquitu, Caeté.